Seja louvado, Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. É com Alegria que nós queremos acolher a vocês todos, que estão aqui os nossos irmãos lá de casa. vocês que nos Acompanham através das redes sociais. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Hoje, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana celebra o Dia Santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, consagrando assim o domingo como o dia da ação de graças, o dia em que nós celebramos a ressurreição do Senhor, antecipando assim a nossa ressurreição. Por isso, convido a todos nós aqui para iniciarmos com alegria esta celebração eucarística solene. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos e caríssimas, bendito seja esse Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mas não só, bendito seja Ele por todas as bênçãos, por todas as graças que nós recebemos em nossas vidas. Bendito seja Deus pela proteção, pelas vezes em que Ele nos perdoa, quanto nós menos merecemos desse perdão. E porque nem sempre nós somos fiéis a este amor incondicional do Pai, reconheçamos que somos pecadores para celebrarmos com dignidade os santos mistérios. Por isso eu convido você, minha irmã, convido você, meu irmão, a colocar as mãos no seu peito, feche os seus olhos, faça um exame de consciência. Fale com Deus, apresente a Ele os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. Apresente a Ele e tenha a confiança que Deus vai perdoar você, porque Deus quer renovar seu espírito, seu corpo. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Então, neste tempo que se inicia, um novo tempo, é preciso que você se renove, se torne uma nova criatura. É preciso que você se santifique com Ele. Então peça misericórdia dos seus pecados e dos pecados da igreja.
confessemos os nossos pecados. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Shania, aleluia, Hosanna. Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade. Concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia. Depois do batismo que João pregou, Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos aqueles que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não para todo o povo, mas as testemunhas designadas por Deus. A nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos, Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão a seguinte testemunha: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,
eterna sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna sua misericórdia. Eis o dia que fez o Senhor, neles ultimos e nos alegremos. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Eis o dia que fez o Senhor, neles ultimos e nos alegremos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Eis o dia que fez o Senhor, neles ultimos e nos alegremos. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às coisas da terra, porque vós morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis se manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. A vítima pascal ofereçam os cristãos sacrifícios de louvor, sacrifícios de louvor. O Cordeiro resgatou as ovelhas, Cristo inocente reconciliou com o Pai os pecadores, reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram um admirável combate. Depois de morto, vive e reina o autor da vida.
que viste no caminho, vi o sepulcro de Cristo vivo e a glória do Rei suscitado. Vi as testemunhas dos anjos, vi o sudário e a mortalha. Ressuscitou Cristo, minha esperança. Precederá os seus discípulos na Galileia. Sabemos e acreditamos, Cristo ressuscitou dos mortos, o Rei vitorioso, tende piedade de nós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura
segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós, a Igreja Católica, hoje estamos em grande festa, porque hoje se inicia um novo tempo na nossa Igreja e se inicia também um novo tempo na nossa vida. O que nós estamos a celebrar hoje é o motivo da nossa fé. O que nós estamos a celebrar hoje é a nossa esperança. É a certeza de que se nós morremos com Cristo, também com Cristo ressuscitaremos, assim como Ele ressuscitou hoje. As leituras de ontem na vigília nos falavam o que significa de fato a Páscoa. Hoje, diferentemente dos tempos antigos, essa Páscoa ganhou outro significado. Porque hoje, Páscoa é sinônimo de ovos da Páscoa, é sinônimo de coelho, é sinônimo de troca de presentes. Mas é preciso a gente voltar para os livros do Antigo Testamento, sobretudo o livro de Êxodo, no capítulo 12, para compreender o que significa a Páscoa, no seu verdadeiro sentido. O que nós encontramos neste livro citado agora é que Deus havia dito como se deveria celebrar a Páscoa para Moisés e o seu povo. E a Páscoa significa um caminho de libertação. A Páscoa significa uma nova vida. Como eu dizia, se nós formos a lembrar das leituras da vigília de ontem, que fazem alusão à nossa história da salvação, nós vamos compreender que Deus havia feito uma aliança com Abraão. E nesta aliança Deus fez uma promessa, que Abraão teria um filho. E de fato, Abraão gerou Isaac. E Isaac gerou Jacó. E Jacó teve 12 filhos, que constituem as 12 tribos de Israel. E desses 12 filhos estava lá também José, que depois fora vendido pelos seus irmãos e tornou-se governador no Egito. Houve fome na terra de Israel. E por conta dessa fome, alguns foram ao Egito à procura de pão, à procura de melhores condições de vida. Então nós vimos lá que 70 familiares de José entraram no Egito. E quando estavam no Egito, acontece que o governador José perde a vida. E esse povo foi se multiplicando ali. E depois entrou outro faraó e descobriu que esse povo era de Israel. E ali começou a escravidão. E o povo de Israel foi escravizado no Egito por 430 anos. Mas nós sabemos muito bem que este é o povo da promessa. Então foram 430 anos de sofrimento. 430 anos em que o povo esqueceu a sua identidade, esqueceu os seus hinos de louvor, conforme diz o Salmo: sobre os rios da Babilônia nos sentamos a chorar com saudades de Sião. Por ali penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos levaram cativos queriam que nós cantássemos um canto de Sião. Então você precisa entender que foi um povo que sofreu. Tudo o que vocês e eu compreendemos de sofrimento na escravidão, esse povo passou. É algo que nós temos em comum com esse povo. Os africanos, os moçambicanos foram escravizados do outro lado. Outros foram escravizados ainda dentro da África.
E todo esse sofrimento se assemelha ao sofrimento que o povo de Israel teria passado. Entretanto, Deus não havia esquecido desse povo. É quando chama Moisés na sarça ardente e pede que Moisés vá para o Egito para tirar o seu povo do Egito. E esse começo da libertação significa a Páscoa. Porque a Páscoa provém do hebraico Pessah. Pessah significa passagem. Então essa passagem do Mar Vermelho que o povo teve significa a Páscoa. É libertação, é começo, reinício, nova vida. Quando o povo de Israel sai do Egito, entra na terra prometida, onde mana leite e mel, na terra santa, ali Deus está dizendo para o povo, é melhor deixar o passado para o passado. É melhor deixar todo o sofrimento no passado. E daqui para frente nós estamos a iniciar uma nova vida, um novo tempo. Na nossa igreja também. Nós viemos da Quaresma. Nesses todos os domingos da Quaresma, nós estávamos a meditar o sofrimento, não só do povo de Israel, como também do próprio Jesus Cristo. As tentações no deserto. Foi um tempo de austeridade. Foi um tempo de jejum. Foi um tempo de recolhimento. E chegados a hoje, em que nós estamos a celebrar a Páscoa, se inicia novo tempo. E ainda, preciso dizer que desde que Adão e Eva entrou no jardim, com eles também entrou o sofrimento através do pecado. E esse sofrimento deveria ser cancelado mediante um sacrifício. E antigamente, como diz Êxodo 12 e os seus versículos seguintes, para se comemorar a Páscoa, era preciso que se sacrificassem alguns cordeiros. E como diz a prescrição no texto, esses cordeiros deveriam ser sem mancha, deveriam ser machos. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo através de um macho, e deveria ser sim o macho que deveria extinguir o pecado no mundo. E na celebração da Páscoa, o cordeiro a ser sacrificado, ele não deveria ser comido por indivíduos ou de maneira individual, mas em famílias. Ali você entende quando Deus diz assim, sacrifiquem cordeiros, e quem souber que a família é pouco numerosa, procure partilhar com os outros. Então significa que a Páscoa também é uma festa de família. E esse cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento, ele prefigura o cordeiro Jesus Cristo. Aquele que João Batista disse aos seus discípulos, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós entendemos aqui que Deus, depois de muitas chances que deu aos homens e à humanidade, ele dá o seu próprio filho, sem mancha, sem defeito, sem pecado. E esse seu filho que é cordeiro, que ele imola pelos nossos pecados. Então, o cordeiro foi imolado pelos pecados do povo, pelos pecados da família, pelos pecados da igreja. Por isso que a Páscoa deve ser uma festa da igreja e não de povos individuais. Então, caríssimos irmãos, nós também estávamos no pecado. Nós estávamos nos nossos vícios. E através da ressurreição de Jesus Cristo, nós somos convidados a deixar os vícios, a deixar os nossos pecados, a deixar todas as amarras do diabo que nos aprisionavam, para nós entrarmos então na nova vida. As leituras de hoje, a primeira leitura, como nós acompanhamos aqui, de Pedro, ela diz que Pedro narra o querigma. Querigma significa o primeiro anúncio do Evangelho. Pedro anuncia que Jesus, depois do seu batismo no Rio Jordão, por João Batista, ele foi fazendo bem, curando os doentes, expulsando os demônios, libertando aqueles que estavam na prisão, conforme ele anunciou quando leu a passagem do profeta Isaías, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas depois desse caminho mesmo, Jesus Cristo foi traído pelos seus. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ressuscitou.
E ele apareceu a alguns como testemunhas desse mistério, para anunciar aos outros. Então nós sabemos muito bem que também nós que acreditamos nessa ressurreição, somos convidados a anunciar o mistério pascal de Jesus Cristo aos outros. Que Jesus ressuscitou, e não só ressuscitou, o Pai o tornou juiz de todas as nações. Então todas as nações serão julgadas por ele. E outro sentido da Páscoa, como a Páscoa é uma nova vida, um novo recomeço, nós precisamos entender que essa Páscoa nos leva à santidade. Todos nós somos convidados a nos tornarmos santos, como se diz em Levíticos: sede santos, porque o vosso Pai que está no céu é santo. E como nós encontramos essa santidade? É preciso sempre buscar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, para nós estarmos unidos a Ele, para que o seu sangue, aquele que foi derramado na cruz, possa nos santificar, possa lavar os nossos pecados. Esse caminho de santidade, Páscoa, significa esquecer o passado, começar uma nova vida. Nós temos a sorte de todos os anos celebrarmos a Páscoa, para entender que a Páscoa é recomeço, é deixar uma vida antiga e passar para uma vida nova. E nessa vida nova, é preciso a gente se configurar com Cristo. Por isso a segunda leitura dizia: aspirai às coisas do alto. Daqui para frente, nesse tempo pascal, somos todos convidados a aspirar às coisas do céu, as coisas que agradam a Deus, as coisas que são do reino, como diz São Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos será dado por acréscimo. E o evangelho de hoje fala dessa mulher, que outrora fora pecadora, mas quando conheceu Jesus Cristo, mudou-se. Ela se apaixonou, se entregou completamente a Jesus Cristo. Que mesmo sabendo que o seu Senhor estava morto, ela vai ao sepulcro, e lá no sepulcro ela procura encontrar o Senhor. Quer dizer, embora tenha falido o projeto de Jesus Cristo, em que as pessoas, os discípulos, deveriam recomeçar a sua vida sem Jesus, essa mulher quer sua vida com o próprio Jesus Cristo. E ela busca no sepulcro. E é um convite também para você e para mim, para nós sempre buscarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, aonde Ele se encontra. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, feliz Páscoa para todos nós. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos as nossas preces. Pai Todo-Poderoso, Primeiro professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstanciado ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu-se do céu, e encarnou pelos Espíritos Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também disse crucificado, São Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, Se fez homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está e procede o Pai ao Filho, e com o Pai e o Filho, é a coragem glorificada. Ele que falou pelos profetas, creio que a Igreja una Santa Católica, Apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo redimido. Creio na Igreja una Santa Católica. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste dia santíssimo em que os cristãos dizem uns aos outros: Cristo ressuscitou, aleluia,
digamos Caríssimos nós irmãos também e irmãs em com Cristo, alegria. neste dia Cristo santíssimo em que ressuscitado, os cristãos ouvimos. dizem uns aos outros: Cristo ressuscitou, aleluia, digamos nós também com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado, que apareceu a alguns dos seus discípulos, faça da igreja testemunha da esperança, oremos. Para que o Senhor Jesus ressuscitado, que apareceu a alguns dos seus discípulos, faça da igreja testemunha da esperança, oremos. Para que o Senhor Jesus, o Deus conosco, que inaugurou na terra um novo reino, faça crescer a paz entre as nações. Oremos. Para que o Senhor Jesus, o homem novo, renove em cada um dos seus discípulos o gosto de procurar os bens do alto. Oremos. Para que o Senhor Jesus, Filho de Deus, que pela sua ressurreição venceu a morte, dê a vida eterna aos moribundos. Oremos. Para que o Senhor Jesus, Deus imortal, que intercede por nós junto do Pai, nos faça participar da sua glória. Oremos. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vocês que nos acompanham aí em casa, nós queremos neste momento dar oportunidade a você, para que você mesmo dê graças a Deus por esta salvação, pelo fato do Senhor ter doado a sua vida pelos seus pecados, pela redenção da humanidade. Por isso, neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos para não se distrair. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu peito e em silêncio você vai dando graças a Deus pelo mistério pascal, por esse Jesus Cristo que doou a sua vida para nos salvar. Nós éramos errantes, éramos pecadores, estávamos presos nos nossos vícios e pecados. Mas Jesus Cristo nos resgatou, nos chamou de novo e nos concedeu mais uma chance, mais uma vida. Então você vai dando graças a Ele. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor também pelo privilégio de você chegar neste dia de hoje, celebrando esta Páscoa aqui conosco, aí nas vossas casas, que isto é um milagre de Deus, isto é um presente que Deus pode dar a você. Mas reze também pela igreja. Reze para que todas as igrejas que estão fechadas, o mais rápido possível possam abrir, para ali nós encontrarmos então o sentido de celebrar a Páscoa em comunidade. Reze pelo nosso país, pelas suas necessidades, mas de modo especial pelo povo de Cabo Delgado que está sofrendo, para que Jesus Cristo possa intervir nesta situação, para que o Senhor ressuscitado possa devolver a dignidade deste povo, para que o Senhor seja a sua esperança, o seu caminho e a sua verdade. Nós estamos iniciando hoje com a celebração da Páscoa um novo tempo, uma nova vida, um novo calendário litúrgico. Então quero pedir a você para que reze pelos seus aí em casa, pela sua mãe, pelo seu pai. Reze igualmente pelos seus irmãos, pelos seus colegas, amigos, para que eles tenham uma Páscoa digna, para que o Senhor os proteja,
para que o Senhor os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Senhor Jesus Cristo, que nos fizestes passar sem merecermos da escravidão à liberdade dos filhos de Deus, fazei-nos anunciar com alegria a boa nova proclamada nesta Páscoa. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Thank you.
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos o sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o e partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição, memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, e vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios de seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco Chimoio, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente as preces da vossa família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, especialmente a nossa irmã Loivera, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais,
mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. A cada invocação respondereis amém. Deus, que pela ressurreição de seu Filho unigênito vos redimiu e tornou seus filhos adotivos, vos conceda a alegria das suas bênçãos. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, vos faça por sua bondade infinita tomar parte na herança eterna. Vós que pela profissão da fé ressuscitastes com Cristo no batismo, mereçais pela santidade de vida encontrá-lo um dia na pátria celeste. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.